Sabe aquele sonho de pegar R$ 100 e transformar em 100 mil com uma T-Coin? Pois é isso que atrai uma multidão para o mercado cripto. Só que, por trás dessa promessa toda, tem um lado bem sombrio, que é a manipulação. E hoje a gente vai desvendar direitinho como essas armadilhas funcionam e, o mais importante de tudo, como se proteger delas. Pois essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquele chamado de ganhos gigantescos assim, é quase impossível de ignorar. Mas o buraco das perdas pode ser igualmente fundo. A grande questão é, como é que a gente anda nessa corda bamba sem despencar? Então, é exatamente por isso que a gente está aqui. Não é só para ficar sonhando com os lucros, não. É para entender o que está nas sombras. A gente vai, olha, dissecar as táticas que os manipuladores usam e aprender a ler os sinais de perigo antes que seja tarde demais e as carteiras fiquem vazias. Olha, para ganhar um jogo, a primeira coisa é saber como o adversário joga, certo? Então, nesta primeira parte, a gente vai literalmente abrir o manual dos manipuladores. Vamos entender a fundo a anatomia das estratégias deles para a gente conseguir antecipar os movimentos. Pensa assim, isso não é a maré natural do oceano, sabe? É como se alguém ligasse uma máquina de ondas gigante para criar uma tempestade do nada, uma tempestade artificial. O objetivo todo é esse, criar uma ilusão de que algo tem muito valor para enganar quem está ali navegando de boa e, claro, lucrar com o caos que eles mesmos criaram. E essas aqui, olha, são as armas favoritas no arsenal deles. Tem o famoso pump and dump, sabe, que é inflar o preço lá para cima para depois vender tudo no topo. Tem também a fofoca digital, espalhando notícia falsa para criar pânico ou euforia. E ainda umas táticas mais, digamos, sofisticadas, tipo o wash trading. É quando o manipulador fica comprando e vendendo o ativo para ele mesmo, só para criar a ilusão de que tem muita gente negociando. Ok, agora atenção aqui, porque essa talvez seja a parte mais importante para qualquer investidor. É o seguinte, por mais espertos que os manipuladores achem que são, eles sempre deixam rastros. São como pegadas na areia, sabe? Então, nesta sessão, a gente vai aprender a ser tipo um detetive do mercado, a identificar cada bandeira vermelha antes que a armadilha se feche. Imagina só, uma rua completamente deserta e do nada uma multidão aparece. Estranho, né? Pois é, a mesma coisa vale para as altcoins. Um pico de volume, assim, sem nenhum motivo aparente, é uma bandeira vermelha gigante. Moedas com pouca liquidez, então, nossa, são um parquinho de diversões perfeito para esses caras, porque com pouca grana eles conseguem mover montanhas. E o preço, claro. Ah, esse aqui é o retrato clássico do pump and dump. O preço simplesmente dispara quase numa linha reta para cima, isso cria uma euforia que contagia todo mundo e acaba atraindo quem tem aquele medo de ficar de fora, sabe? Aí, no momento exato em que os manipuladores despejam as moedas deles no mercado, pá, o preço desaba com a mesma velocidade. O que fica para trás? Um rastro de prejuízo. Então, quem são as baleias? Pensa nelas como os gigantes do mercado. São investidores com tanto, mas tanto dinheiro que um único movimento deles já cria ondas enormes. E existem ferramentas públicas que deixam qualquer um ver essas transações gigantes acontecendo na blockchain. Se a gente percebe que umas poucas carteiras estão movimentando a maior parte do volume, bom, é um sinal bem claro de que o jogo pode estar sendo controlado por poucos. É aqui que a coisa fica psicológica. Uma notícia bombástica, mesmo sendo totalmente falsa, pode se espalhar como fogo em palha seca. Os manipuladores usam e abusam do poder das redes sociais, de grupos de mensagens, para criar uma história, uma narrativa de euforia. Eles fabricam aquele hype todo que é necessário para inflar o preço. Essa aqui já é uma tática mais sutil. Funciona assim. Ordens de compras gigantescas aparecem, criando aquela falsa impressão de que a demanda está explodindo. Isso incentiva um monte de gente a comprar. Só que, um segundo antes de serem executadas, essas ordens somem. São canceladas. Elas são só uma isca, uma ilusão para manipular o sentimento do mercado. E chegamos na que talvez seja a bandeira vermelha mais importante de todas, a falta de transparência. Um projeto com equipe anônima, sem documentos claros ou com aquelas promessas milagrosas, olha, isso não é só sinal de projeto fraco, não. É praticamente um convite aberto para manipulação. Investigar um projeto a fundo não é opcional, é essencial. Ok, beleza. A gente já entendeu as táticas do adversário. Agora é hora de montar a nossa própria defesa. Nesta parte, a gente vai sair da teoria e ir direto para a prática, construindo uma estratégia bem sólida para proteger o capital e, claro, investir com mais confiança e segurança. Então, se proteger se resume a 4 pilares que são fundamentais. Primeiro, pesquisar.
É mergulhar de cabeça no projeto, conhecer a equipe, entender a tecnologia. Segundo, controle emocional. Aquele medo de ficar de fora, o tal do FOMO, é o que alimenta a manipulação, não deixa ele tomar as decisões. Terceiro, planejamento. Tem que ter metas claras de lucro e, talvez mais importante ainda, de prejuízo. E por último, diversificar. Aquela velha história, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. E olha, a tecnologia tá do nosso lado nessa batalha. Existem ferramentas de análise gráfica que mostram direitinho aqueles picos de volumes suspeitos. Plataformas como a Whale Alerts, por exemplo, disparam alertas sobre grandes movimentos de baleias, dando pra gente uma janela para ver o que elas estão fazendo. E aquela regra de ouro do jornalismo vale aqui também. Sempre, sempre cheque as fontes. Desconfiar nesse mercado é uma ferramenta de sobrevivência. No fim das contas, a mensagem principal é essa, sabe? A maior batalha não é nem contra os manipuladores, mas contra as nossas próprias emoções. É o medo de perder uma oportunidade que nos deixa vulneráveis. A paciência para analisar com calma e a disciplina para seguir um plano, essas são, de longe, as armas mais poderosas que o investidor pode ter. Bom, a gente viu as táticas, aprendeu a ler os sinais e até montou um plano de defesa. Agora, para fechar, vamos juntar todas as peças e definir qual é a mentalidade essencial para investir nesse mercado, com a cautela e a inteligência necessárias. Navegar pelo mercado de altcoins é tipo explorar um oceano. Cheio de tesouros, sim, mas também cheio de tubarões. Não existe um mapa mágico que vai mostrar todos os perigos. A segurança de verdade vem de ter um barco forte, uma bússola que funciona e, principalmente, a habilidade de olhar para o horizonte e saber ler os sinais de tempestade. É tudo sobre preparação, não sobre adivinhação. E para terminar, fica essa reflexão. Em um mercado que muitas vezes parece o velho oeste, com pouca regra e poucos xerifes, quem é que define as fronteiras do risco? A resposta é o próprio investidor. O conhecimento que a gente compartilhou aqui hoje não é só informação, é a ferramenta que permite que cada um desenhe essa fronteira. No fim do dia, a segurança do capital está nas mãos de quem investe.